Bem, nessa aula 2, na aula 2, iremos aprender a fazer estudo completo de uma função exponencial, não é? Então, nós vimos na aula 1, não é? Como esboçar uma função exponencial da base maior que 1. Então, nessa aula será mesmo um estudo completo. Então, lembrai que numa função exponencial, né? Se a base, se a base se a base é maior que 1, então a função é crescente, né? A função é, a função é crescente. Quanto à monotonia, né? Então, depois da monotonia de uma função exponencial, é só olhar pela base, né? Se a base é maior que 1, a função é crescente. Como é a nossa função aqui, não é? Nossa função, a função que nós esboçamos na aula 1. Então, a base era mesmo maior que 1. Domínio, né? Domínio da função. O que é domínio da função? Domínio de uma função são todos os valores, não é, que x pode tomar que fazem com que a função tenha sentido, né? Nós vimos a nossa função exponencial, ela não apresenta nenhuma interrupção, nenhum furo, não é, ao longo do eixo do x. Então, ela está definida para todos os números reais. Então, vamos dizer que o nosso domínio é x pertence a R, né? Aqui no nosso domínio. Contradomínio. O contradomínio, a leitura é feita ao longo das ordenadas, não é? Dos y, né? Como podemos ver, a nossa função em relação a esse eixo, são esses eixos das ordenadas, né? Ela começa do menos 2 até mais infinito, né? No menos 3 ela não está definida. Mesmo no próprio menos 2 ela não está definida, que é no valor da assíntota, não é? Assíntota. Aqui é o limite, não é? Função. Então, vamos dizer que a assíntota, ou melhor, o contradomínio da função será y pertence ao conjunto, ao intervalo, nesse caso, o intervalo de menos 2 até mais infinito, né? Então, começa de menos 2, mas não estamos a incluir menos 2, por isso que colocamos menos 2 com o intervalo aberto, né? De menos 2 até mais infinito, né? Zeros da função. Zeros. Zeros. O que são zeros? Zeros são valores são valores de x, são valores em que o gráfico toca o eixo do x, não é? Vamos ver ao longo do nosso eixo em que ponto, em que valor o nosso gráfico, esse gráfico vermelho, né, intercepta esse eixo. Então estamos a ver que ele intercepta no ponto no valor no x menos 1. Então vamos dizer 0 x igual a menos 1, que é esse zero aqui, né? Que faz com que a função seja igual a zero. Ordenada na origem, ordenada, vou abreviar, na origem, né? Ordenada na origem é o valor em que o gráfico intercepta o eixo dos y, né? Vamos ver, no nosso gráfico aqui, esse é vermelho, né? Intercepta esse eixo dos y no ponto x igual a 2, então é igual a 2. Então, a assíntota, então, sabe, uma função exponencial tem a assíntota horizontal. Então, vamos dizer, a assíntota horizontal é y igual a menos 2. Nós já vimos que o valor da assíntota é o valor de menos, é o valor do D, não é? Do D. Variação de sinal. Variação de sinal, não é? Aqui, nos dá saber em que intervalo a função é positiva, em que intervalo a função é negativa. Então, nós podemos ver aqui a função, né, a nossa função, variação de sinal. Deixa eu pôr aqui, variação de sinal. Variação de sinal. Variação de sinal. Então, variação de sinal, podemos ver aqui. O nosso gráfico, não é? No intervalo de menos infinito até menos 1, ela está embaixo deste das abscissas. Então, aqui é negativo. Mas de 1 até mais infinito, né? Ela está em cima das abscissas. Então, nesse intervalo, ela é positiva. Então, vamos dizer, no intervalo de menos infinito até menos 1, tem que ser aberto, né? A função é negativa, está embaixo das abscissas, né? Está embaixo, não é? E no intervalo, não é? De 1 até mais infinito, a função está em cima desse eixo. Está em cima, então logo a função aqui é positiva, né? É positiva. Então, fazer estudo das funções
exponenciais não é lá algo muito difícil, que as pessoas dizem que é difícil, não é difícil, não é? Só requer um pouco de atenção. Então, por isso, faça a subscrição no nosso canal. Aqui terás todas as aulas de matemática.